Olá, seja bem-vindo ao Instagram e YouTube da Igreja United. Antes de começarmos, envie esse link para aqueles que você ama e que precisam receber uma palavra transformadora. Nosso culto está prestes a começar. Gente, mas como temos falado, né, essa série, Cadê o Meu Varão? É uma série que fala sobre relacionamentos, mas ela partiu de um clamor, né, que nós percebemos das mulheres, né? E não só um clamor delas, mas algo que nós observamos, que existe aí um leque, existe uma lacuna entre os homens na casa de Deus, amém? E muitos já pregamos até aqui, né? Hoje de manhã recebemos uma palavra poderosa do apóstolo Joshua. Ele trouxe para nós 9 princípios, características que um homem precisa ter, né, para ser esse varão, né, não apenas, né, que as mulheres estão procurando, mas, em primeiro lugar, o tipo de homem que Deus está procurando na terra. Amém? E hoje eu quero falar com vocês aqui, hoje, através da vida de um profeta, né? Acho que tem muito tempo que eu não ouço uma pregação com esse profeta aqui, mas essa semana eu estava orando, perguntando ao Senhor, Senhor, o que eu vou falar domingo à noite, o que eu vou pregar? E o Senhor falou, fala sobre Jonas. E no momento eu nem entendi, de início eu nem entendi por quê, mas depois que eu fui para a palavra, eu entendi por que o Senhor queria que eu falasse sobre o profeta Jonas. Então abra sua Bíblia aí comigo, em Jonas, capítulo 1, amém? E se você quer um tema para a sua mensagem, o tema da mensagem é Complexo de Jonas. Fala, Deus. Complexo de Jonas. Aleluia. Glória a Deus. Abriu aí sua Bíblia, está preparado? Mas antes disso eu quero orar com você e eu quero que você ore por essa palavra, ore por mim que vou pregar essa palavra e prepare o seu coração, querido. Porque assim como nós vamos ver aqui na palavra, existe um espírito e existe uma influência maligna nesse mundo que quer calar a voz de Deus na boca dos homens. Eu posso confidenciar para vocês que pessoalmente eu sempre lido com isso, né? Ontem eu estava lidando com isso, hoje eu estava lidando com isso. Sempre vai existir uma voz te intimidando e dizendo, você não tem nada para falar, é melhor você não pregar, é melhor você sair correndo e em nome de Jesus nós vamos matar esse espírito, vamos matar essa mentira hoje, em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor diz assim, Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu. E assim a gente começa a nossa palavra. Querido, quando eu vi essa frase, imediatamente o Senhor me mostrou o que Ele queria comunicar através dessa palavra. Nós estamos vivendo tempos onde a maioria dos homens tem se comportado dessa forma. A reação imediata do profeta ao ouvir a palavra do Senhor, e eu acho isso incrível, porque não é uma coisa que acontece todo dia. Não é uma coisa normal. Na antiga aliança isso acontecia com poucos homens, né? Não tinha a Bíblia escrita como nós temos hoje, eram vários, né? Tinha os livros do Antigo Testamento separados, tinha o Pentateuco, mas esse homem ele teve o privilégio de ouvir audivelmente a voz do Senhor chamando ele para cumprir uma missão santa. Mas a primeira reação que esse homem tem é
fugir. A palavra diz que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, que era uma cidade portuária, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis e fugiu do Senhor. E é engraçado que ele tenta fugir do Senhor, e essa é uma coisa muito idiota de se fazer. Como ele vai fugir de Deus? Como ele vai fugir daquele que preenche todas as coisas? E isso mostra a característica, essa é uma analogia perfeita para muitos homens que nós temos visto hoje, e eu não vou dizer só homens do mundo, mas até mesmo dentro da igreja. Eu já falei isso aqui há um tempo atrás, mas eu como pastor dessa casa, muitas vezes eu fico cansado de ter que lidar com os mesmos problemas básicos que os homens na casa de Deus estão lidando. São sempre os mesmos problemas. Problemas com imoralidade sexual, problemas com falta de constância, falta de fé, problemas com falta de assumir responsabilidade, alguns que têm dificuldade de amadurecer, de assumir a sua posição. Amém? Vocês estão comigo, gente? Amém. Glória a Deus. E, sinceramente, são assuntos que talvez num primeiro olhar, tipo, não, a gente tem que lidar com essas coisas. Sim, nós temos que lidar com essas coisas. O problema é só ficar lidando com essas coisas e não avançar para outros lugares, não avançar para novos níveis, permanecer sempre no primeiro nível. E esse é o grande problema daqueles que possuem o complexo de Jonas. O Senhor se revela, o Senhor se apresenta, tem contato com a palavra, amém? Eu creio, querido, nós não somos uma igreja perfeita, mas eu tenho certeza absoluta, o que mais existe aqui nesse lugar é oportunidade para você entrar no chamado, entrar no ministério, para você trabalhar para o Senhor, para você desenvolver o seu dom, o seu chamado. Talvez você não tenha um chamado ministerial, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, mas chamado definitivamente todos nós temos. Definitivamente, querido, você tem um papel a desempenhar na igreja de Cristo. Cada homem tem um papel a desempenhar. Mas, até mesmo quando eu olho as estatísticas da igreja, né, a galera, vocês têm o aplicativo, né, da igreja. No meu aplicativo, por eu ser o pastor do campus, tem umas coisas que não aparecem para vocês. Para mim, tem a aba de estatísticas da igreja. Então, eu clico lá e eu vejo quantos homens tem, quantas mulheres tem, quantos membros, quantos visitantes. E, de vez em quando, eu vou lá para dar uma olhada, né? E, relativamente, na nossa igreja, glória a Deus por isso, a gente não está tão discrepante assim. Acho que são em torno de 55% mulheres, 45% homens. Então, praticamente meio a meio. Mas, quando a gente olha, né, para esse cenário, ok, está meio a meio, mas existe uma diferença, porque eu estou vendo as mulheres mais presentes. Eu vejo as mulheres orarem mais, eu vejo as mulheres, enfim, terem mais ousadia na igreja, eu vejo as mulheres servindo mais, eu vejo, e vou tocar, enfim, já vou começar a tocar em alguns pontos. Eu vejo as mulheres prosperando mais que os homens. E eu vou ser sincero com isso, eu vejo isso. E esse é um ponto, meu Deus, que como pastor dessa casa, eu olho, tem desequilíbrio. Existe um desequilíbrio. Eu tenho muitas mulheres que são solteiras, extremamente prósperas, mas quando eu olho para o lado dos homens, eu não enxergo o mesmo cenário. E eu não estou querendo falar isso para te julgar, querido. Não é para trazer julgamento. Mas também, né? A palavra fala que a gente não pode julgar os de fora, mas os de dentro da casa, o pastor pode julgar. Então eu vou te julgar. O apóstolo me liberou. A palavra libera. Glória a Deus. Eu vou te julgar, querido.
E sabe por que você precisa ser julgado, homem de Deus? Sabe por que você precisa passar pela avaliação do seu pastor? Porque você precisa prestar contas da sua vida. E não é para mim, não é que você precisa fazer algo para me agradar pessoalmente. Pessoalmente, querido, eu preferiria estar viajando num lugar isolado da terra. Eu sou muito igual ao apóstolo. O apóstolo gosta de montanhas. Eu acho que eu iria para o interior da Mongólia. Meu sonho é conhecer, porque não tem nada, nem gente tem. Só tem planícies, cavalos e montanhas. Olha que coisa maravilhosa. Só eu e a minha esposa, não iria deixar lá para trás. Mas eu acho que ela não iria comigo para a Mongólia. Para o Afeganistão. Meu sonho é coisas aleatórias, assim, gente. Né? No meio do deserto do Iêmen, mas não dá, né? Destruíram o último avião comercial do Iêmen, então não dá mais para ir para lá. Não é uma questão, querido, que não é comigo, não é pessoal, amém? Homens, não se ofendam comigo. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Estou fazendo o meu trabalho, que eu vou prestar contas um dia ao Senhor. Mas isso é para o seu bem, para o seu crescimento. Porque homens que não entram nesse lugar de prestar contas da sua vida, eles vão tender a viver uma vida carregados e levados pela própria carne, pelos próprios desejos, né? E é o que a gente mais vê acontecer. Homens que continuam a se vestir como meninos até os 30, 40, daqui a pouco você vai fazer 50 anos de idade e ainda usa bermuda de tactel. Aquela bermuda de surfista que o pastor Tiago usava, lembra? Lembra dessa? Pastor Tiago e Lucas vinham, é aquela bermuda. Bermuda, chinelo, uma camisa com uma frase aleatória, nada a ver. Eu estou falando de roupa, mas não é só sobre roupa, querido. Amém? É sobre posicionamento. É sobre um lugar que o Senhor quer te levar. E assim como Jonas, muitos homens têm fugido do lugar que Deus desenhou para eles estarem. Têm fugido por medo, mas muitas vezes têm fugido por desobediência. E isso é um lugar muito perigoso. Muito perigoso, porque, como a pastora Karina disse no momento de dízimos e ofertas, né? Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao dinheiro. Ou eu tenho o Senhor como o Senhor Deus, como meu Senhor, o governante da minha vida, ou eu vou me submeter a outra coisa. Não existe um lugar neutro. Eu já falei sobre isso aqui há pouco tempo. Não existe um lugar, não, pastor, eu tô na minha. Eu estou numa zona neutra, eu estou tranquilo, eu não estou nem lá, eu não estou nem cá. Eu não estou fazendo muito, mas também, eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, quando tem Kings, eu venho aqui comer o cachorro-quente e o hambúrguer com a rapaziada. Queridos, mas eu creio que chegou o tempo dos homens dessa casa entenderem que o Senhor, Ele não quer vir para você apenas para sempre ficar trazendo correção. Amém? Talvez você fique chateado de sempre receber correção e talvez se sentir num lugar de julgamento, mas o Senhor não quer te levar para um lugar de julgamento. Ele quer te chamar para sentar na mesa dele e conversar conversas de adulto. Ele quer te chamar para sentar na mesa dele e dizer, querido, eu tenho um sonho para você, eu tenho uma missão para você, para essa missão que eu estou te dando, eu tenho provisão, eu tenho propósito, eu tenho direção, mas a primeira reação que a maioria dos homens tem quando ouvem o chamado do Senhor é fugir. Não é comigo, ou se dá uma de desentendido. Não é comigo, é com o pastor que tem a responsabilidade, O pastor, ele precisa pregar bem, o pastor precisa ser simpático com todo mundo, o pastor precisa ter vida de oração, estudar a palavra, o pastor precisa ter um casamento perfeito, o pastor precisa, meu Deus, meu querido.
Da mesma forma que eu preciso fazer essas coisas, você também precisa. A palavra vai dizer, Paulo ensina a Timóteo que ele deveria ser um exemplo para que todos os outros homens seguissem esse exemplo. Não é para ter um homem exemplar, mas é para se levantar na igreja de Cristo. E a palavra, e eu amo essa expressão que o apóstolo Paulo ensina, não lembro onde está, mas ele diz que o Senhor está criando um novo tipo de homem. E eu creio que é exatamente isso que Deus está iniciando nessa igreja. Um novo tipo de homem está sendo levantado aqui. Amém? E aqueles que responderem, fiquem prontos, queridos, para sentar na mesa. Aqueles que responderem, talvez você fique aí no seu canto, murmurando, dizendo, ai Senhor, mas eu não cresço no meu trabalho, ai Senhor, mas eu não sei para onde ir, eu não sei como eu vou conseguir a minha varoa nenhuma me quer, tudo dá errado. Talvez seja porque, querido, você não saiu do nível 1, aonde o Senhor sempre tem que vir para você, tratar dos mesmos assuntos que Ele tem tratado contigo nos últimos 10 anos. É o mesmo pecado, é a mesma inconstância, é a mesma dificuldade e eu digo, gente, coisas básicas. Estar na igreja, vir para a igreja. Eu vejo aqui ir para a obra. Meu Deus. Gente, as mulheres da casa, elas vão para a obra. Homens, você precisa ir para a obra, porque você vai chegar lá e você vai encontrar as mulheres da casa trabalhando duro. Shame on you. Talvez a sua varoa está lá na obra e você está em casa assistindo Netflix. A varoa está lá enchendo caçamba de entulho e você está jogando FIFA no PlayStation. Joga fora esse PlayStation, meu irmão. Isso, vende ele por um preço justo e oferta na campanha de expansão. PlayStation é para outra sala. Não é para essa sala, é para a sala lá de trás. Para o Kids, para os juniores, para o Youth. Nada contra PlayStation. Eu já tive PlayStation quando eu era adolescente. Quando eu virei homem, eu joguei o meu fora também. Tô brincando, gente, eu não gostava tanto assim. Isso aí. Eu tô discernindo, pegando no espírito aqui, né? Meu Deus. Eu só estou no versículo 3. Eu queria ir os 4 capítulos, mas eu sei que eu não vou conseguir. Mas vamos lá. Então vamos entrar aqui na história de Jonas. E acho que aqui talvez a maioria conhece a história de Jonas. Quem conhece a história de Jonas? Levanta a mão. Jonas, que a baleia engoliu, né? Geralmente a gente sempre conta isso na classe do Kids, mas aqui nós vamos tirar uma lição de gente grande em nome de Jesus. Amém? Versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, presta bem atenção. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Olha que coisa linda. Ele estava cansado, ele estava com medo, ele estava frustrado, e todos os marinheiros e os homens do barco estavam lá fazendo o seu melhor, clamando a outros deuses para que eles fossem salvos, e Jonas foi tirar uma soneca. Ele dormia profundamente. Então o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus.
talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Querido, olha que grande vergonha para esse homem. Aqui ele dá a entender que todos os homens desse barco não eram homens tementes a Deus, porque diz que todos eles clamavam aos seus deuses, a outros deuses. Mas da boca de um ímpio, da boca de um gentio, Jonas, ele precisou ouvir, e eu imagino que aqui é o próprio Deus, né, através da boca desse ímpio, porque a gente vê que em algumas vezes no Antigo Testamento o Senhor fazia isso. Ele usava, né, o rei da Pérsia, o Senhor usou até uma mula, né, para poder falar a palavra dele. E o Senhor precisou usar a boca de um gentio para dizer: por que você não clama ao seu Deus? Por que você não está fazendo alguma coisa? E esse cenário aqui me mostra duas coisas. Não só a falta de responsabilidade e de atitude de Jonas, mas isso daqui também, não está 100% claro isso no texto, mas quando eu estava lendo, isso me saltou aos olhos. E esse cenário aqui descreve a atitude de um homem que provavelmente estava num lugar até mesmo de uma profunda depressão, completamente apático diante do problema. E é o que acontece também com muitos homens. Ele tinha a palavra de Deus. Meu Deus, ele era um hebreu. Ele fazia parte do povo, cheio de promessas sobre a vida dele. Ele tinha uma palavra do Senhor, mas por ignorar a palavra do Senhor, ele caiu nesse lugar de depressão, nesse lugar de apatia, nesse lugar de paralisia diante dos problemas. E é mais um diagnóstico desse complexo de Jonas, né, que nós estamos diagnosticando aqui nessa noite, aonde eu vejo homens entrando nesse lugar. Não conseguem crer por finanças, por exemplo. Não têm ousadia para orar por um enfermo. Olha o silêncio falando. Eu adoro usar o silêncio. Deixa eu deixar o silêncio falar com você. Muitos homens que entram nesse lugar de apatia, tem a palavra, tem chamado, tem direção, tem poder disponível, tem provisão disponível. Porque, diferentemente de Jonas, a gente não está na antiga aliança. Nós estamos na nova, que é superior à antiga. Eu estou usando aqui um texto do Antigo Testamento, mas precisamos olhar, né, na lente da nova aliança. A nova aliança é superior. O que significa, querido, como por exemplo diz em Efésios, a palavra vai dizer que nós estamos assentados com Cristo, acima de todo poder principado, temos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, temos toda a autoridade. Jesus disse: o que você me pedir no meu nome será feito. Mas, ok, eu estou desenhando aqui a posição em que você está. Mas com posição vem responsabilidade. E esse é o grande problema. Porque os homens, eles estão abandonando a posição elevada de autoridade que Jesus comprou por um preço muito alto. Porque, querido, tudo que nós temos hoje é de graça. É pela graça, mas não foi de graça. Alguém pagou para você. Acho que esse é o problema de quando a gente recebe alguma coisa de graça. A maioria das pessoas não dão valor quando recebe uma coisa que ela não precisou pagar e trabalhar e suar duro por aquilo. Você hoje está aqui sentado numa igreja evangélica no Rio de Janeiro, a milhares de quilômetros de Israel, porque homens e mulheres comprometidos com esse evangelho, nos últimos 2000 anos, entregaram as suas vidas, foram perseguidos, passaram fome, se dedicaram para que esse evangelho chegasse aqui hoje. E o que acontece é que hoje eu vejo homens
que estão abandonando a posição de autoridade, porque nessa posição, sim, tem privilégio, tem bênção, tem acesso ilimitado ao Senhor, mas abandonam a posição porque tem medo de assumir a responsabilidade. Ou pior, não querem assumir a responsabilidade. Porque o lugar que Cristo conquistou para nós, o lugar que Cristo conquistou para o novo tipo de homem que Ele está gerando, porque a palavra é bem clara, ela diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, queridos. Então existem dois tipos de homem. Tem os homens que são ímpios, gentios, pecadores, distantes do Senhor, não têm nenhum desses benefícios, vivem pela carne, vivem escravizados pelo pecado, e tem o novo tipo de homem. É o homem da nova aliança. É o homem que tem autoridade, é o homem que tem acesso. É o homem que ele pede e o céu libera. Amém? É o homem que ora e o enfermo é curado. É o homem que crê por finanças e vê o sobrenatural acontecer. É o homem que é santo. É o homem que é separado. É o homem que é sério. É o homem que é responsável. É o homem que assume o papel que o Senhor desenhou para ele, de rei, de profeta, de sacerdote. Mas ele olha para esse lugar que Jesus preparou para ele e ele pensa, nossa, mas eu vou ter que assumir responsabilidade? Eu vou ter que me expor? Para aceitar Jesus eu tenho que vir na frente? Nossa, mas eu vou ter que orar pelas pessoas? Eu vou ter que abandonar alguns pecados, mas eu vou ter que pregar o evangelho? Sim, querido. Não é um trabalho exclusivo do pastor, não, eu já disse, não é um trabalho exclusivo do evangelista. O desenho da igreja é que todos façam isso. Amém? Que todos façam isso. Nem é o meu trabalho exclusivo pastorear toda a igreja sozinho. Efésios 4 vai dizer isso, que os 5 ministérios, eles capacitam os santos. É para te capacitar, é o que eu estou fazendo aqui agora. É pegando a espada e cortando o que precisa ser cortado da sua vida. É pegando a espada, empoderada pelo Espírito Santo, para acender um fogo em você, para você entrar no lugar que o Senhor desenhou para você estar. E não é deitado no fundo do barco, dormindo, vegetando, em posição fetal, chorando, deprimido, angustiado, paralisado. Talvez você, eu tô ouvindo alguém pensar agora, mas eu não sou esse homem, eu não fico chorando, eu não fico resmungando. O problema é que você não faz nada. Esse é o problema. O problema é não fazer nada, querido. E foi o que Jonas queria fazer. Não se sabe ao certo exatamente aonde ficava a cidade de Tarsis, mas ele estava em Israel, né, perto de Jope, enfim, não era muito longe de Jerusalém. O Senhor mandou ele para Nínive, que fica onde hoje é o Iraque, e ele que desceu para o porto para ir para um lugar que provavelmente, enfim, algumas pessoas dizem que era na Turquia, né, e tem algumas outras fontes que dizem que era na Espanha, né, que era muito mais longe. Mas, de alguma forma, era a direção completamente oposta que o Senhor tinha mandado ele. E essa é a posição de muitos homens. O Senhor quer chamar para a mesa. O Senhor diz, olha aqui, meu filho, na minha mesa tem provisão. Porque na nova aliança, a gente não é só filho. É rei, é profeta, é sacerdote, é embaixador, é cidadão dos céus. Temos muitos papéis a desempenhar, temos muitas responsabilidades a assumir. Todos têm o ministério da reconciliação. São muitos trabalhos e muitas atribuições
que vêm garantidas, com muitas prerrogativas, que vêm com provisão garantida, que vêm com sabedoria garantida. E o Senhor diz, querido, na minha mesa eu tenho isso posto para você. Se você vir e sentar na minha mesa para a gente conversar e eu te preparar para você entrar no lugar que eu tenho preparado para você, você não precisa se preocupar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O problema é que você quer que todas as coisas sejam acrescentadas e ficar dormindo no fundo do barco, assistindo Netflix e jogando FIFA no PlayStation. O problema é que você quer fugir para um lugar longe, aonde não vai haver responsabilidade, aonde ninguém vai conhecer a sua posição. Porque, querido, se ele fosse para Nínive, ele teria, isso acontece depois. Era uma cidade cosmopolita, era uma das maiores cidades, né, lá daquela região, onde hoje é o Iraque. A palavra, inclusive, diz aqui, o Senhor diz, inclusive, quantos habitantes tinham. Tinham 120 mil habitantes. Talvez para hoje seja pouco, né, mas há milhares de uns 2, 3 milênios atrás, né, que a população da Terra não era nem de 1 bilhão, era só de alguns milhões de pessoas, era muita gente. Era uma das cidades mais conhecidas, uma cidade muito importante. Então, indo para Nínive não tinha escapatória, era cumprimento de missão, glória a Deus. Mas, indo para Tarsis, era um lugar onde o propósito não estava lá, a missão não estava lá, ninguém sabia quem ele era, não haveria responsabilidade na mente, né? Na mente idiota de Jonas. Eu imagino eu encontrando com Jonas no céu. Você me chamou de idiota. Desculpa, Jonas. Que no final ele, né, deu certo. Mais ou menos. Mas... até me perdi o que eu estava falando. Em Tarsis não era o lugar do propósito, não era um lugar confortável. Querido, se você, homens da casa, se a sua vida está confortável, provavelmente você está fora do propósito. Se não tem ninguém te cobrando, se você não tem nenhum problema, se você não tem passado por lutas espirituais, se você não tem passado por provas e tribulações, provavelmente você está na direção completamente oposta. Porque, querido, no propósito não nos é prometido, né, um mundo perfeito. Jesus disse que a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Tem a porta estreita para eu entrar, mas depois de entrar na porta estreita, eu tenho que olhar para frente e ver que também tem um caminho estreito. Pedregoso, cheio de espinhos, provas e tribulações, mas lá no final está o propósito. Lá no final está a recompensa. E por mais que eu passe por provas e tribulações, a palavra vai dizer que as provas e tribulações, elas nos forjam. E talvez o que falta para a sua vida, profeta, homem de Deus, né? Estou profetizando sobre a sua vida, rei, sacerdote. Talvez o que está faltando para você é ter um pouco de ousadia, ser ousado, sair da sua zona de conforto e ir para o lugar que o Senhor está te chamando. Querido, se você está aqui hoje e não entregou sua vida ao Senhor Jesus, o primeiro passo é esse, para dar um jeito na sua vida. Aceita Jesus hoje, daqui a pouco a gente faz o apelo, é só vir aqui na frente, não paga nada, é bem simples. Mas não foi de graça. É simples agora. Há 2000 anos atrás foi complicado para aquele que foi crucificado, então dá valor. Talvez o que você precisa fazer é sair dessa zona de conforto. E avançando aqui a gente vê, né, eu não vou ler tudo, mas
Jonas, e o interessante, deixa eu ler aqui o versículo 13. O versículo 13 diz o seguinte: ao invés disso, né, porque Jonas tinha falado para jogar ele no mar. Ele falou para os homens: então me joga no mar para resolver esse problema. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram, olha só, queridos, no início eles estavam clamando a outros deuses. Eram homens gentios, homens ímpios, que não conheciam, não tinham a palavra do Senhor e não tinham promessa sobre a vida deles. Até o momento, Jonas não faz nada. E ele ainda aqui não se arrependeu, né? Ele só diz: me joga no mar, eu vou morrer e talvez o Senhor vai livrar. Mas eu acho incrível a atitude desses homens e marinheiros dessa navegação, porque Jonas, que tinha a palavra, se comportando como um incrédulo, um desobediente, um preguiçoso, um medroso, e os homens que no início estavam clamando a outros deuses, eles tomam uma atitude, lógico, não deu certo, porque, enfim, eles precisavam, né? Realmente eles precisavam jogar Jonas nas águas, mas esses homens, eles, não, Jonas, não vamos jogar você na água. Jonas não estava nem aí. Ele não estava nem aí para a sua própria vida. Uma ausência completa de responsabilidade. Mas os homens, né, do barco, eles, não vamos fazer isso. Nós vamos remar forte contra a maré. A gente vai vencer. E ele continua dizendo, versículo 14, eles clamaram ao Senhor. Jonas, até esse momento, ele não fala nada. Ele poderia. Por que Jonas não clamou ao Senhor? Mas eu acho lindo porque, no final, o que acontece é que esses homens basicamente se convertem ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Era para Jonas ter feito isso. Na verdade, não era nem para ele estar nesse barco. Mas, minimamente, depois de entrar no barco e ver essa tempestade, era para Jonas clamar ao Senhor, se arrepender, oferecer um sacrifício e voltar para o propósito. Mas, glória a Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma frase que o apóstolo Joshua usa muito, e eu sempre lembro dela: o arrependimento restaura o direito. E esse é o lugar que o Senhor tem para você, profeta. Esse é o lugar. Talvez, né, em alguns lugares da sua vida, você tem sido frio espiritualmente, você tem escapado, você tem, né, achado que está na zona neutra, mas o arrependimento restaura o direito. Amém? E o Senhor, e eu creio, não só que ainda é tempo, mas eu creio que esse tempo o Senhor está preparando para cortar, para forjar, querido, os homens dessa casa, para sanar de uma vez por todas, com cada um de vocês, as questões do nível 1, do nível básico, os pecadinhos, os pecadões, a preguiça, a falta de fé, a apatia espiritual, a frieza espiritual, a incredulidade, a falta de fé. Em nome de Jesus, eu creio, é tempo de resolver esses problemas, deixar para trás, avançar para a maturidade, não ficar só no leite. O leite é bom, o leite da palavra, as coisas elementares e básicas são importantes para o período da infância.
Assim como o leite, né, materno é para o período da infância da criança, né, existem essas coisas que são básicas na transformação da vida de um homem que deve ficar exclusivamente na infância espiritual. O que é infância espiritual? São aqueles primeiros momentos de quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. O problema é que muitos estão há 10 anos na infância espiritual, há 20 anos na infância espiritual, enquanto o Senhor está chamando para maturidade, enquanto o Senhor está te chamando para não apenas vir para a igreja para receber o leite, mas vir para cá, querido, para que você receba armas, para que você receba ferramentas, para que você seja fortalecido, para que você seja forjado, para que lá fora você não esteja apático, para que lá fora você seja um homem de fé, que a sua oração seja efetiva, que você assuma responsabilidade, que na sua casa não exista ausência de palavra, amém? Que no seu trabalho você se posicione como homem de Deus e seja respeitado por isso. É tempo de acabar com essa perspectiva, e é como se eu sentisse no meu espírito que tem homens aqui que fazem isso, tem vergonha do evangelho. Tem vergonha do evangelho, tem vergonha de dizer eu sou um crente em Cristo Jesus. E talvez, os pensamentos que vêm são coisas tão básicas, né? Tipo, não, eu não bebo, eu não posso fazer isso, querido. Esse é um pensamento ainda infantil. Porque quando você entrar no lugar que o Senhor desenhou para você, talvez o seu receio é que os seus amigos do trabalho ou algumas pessoas que você quer impressionar ou que talvez de alguma forma sejam referência para você, mas em alguma área da sua vida, mas não conhecem a palavra, talvez você pense, não, mas eu vou passar vergonha, ele vai olhar para mim de forma diferente, vai achar que eu sou fraco, vai achar que, né, eu sou um crentezinho que vai para a igreja com a bíbliazinha debaixo do braço, né, eu sou meio ignorante. Não, querido, esse não é o lugar que Deus desenhou para você. O lugar que Deus desenhou para você é você andar em autoridade. E essa autoridade, ela não vai ser reconhecida só na igreja ou na sua casa, mas a palavra garante que em todos os lugares vai haver honra, vai haver respeito. Para de ter essa mentalidade infantil de que se você se tornar um crente fervoroso, um homem fervoroso, que ora, que é cheio do Espírito Santo, que ora em línguas, que é extravagante na adoração, que não fica igual uma estátua, com cara de paisagem na hora do louvor da igreja. Meu Deus, querido, muda a sua cara. Muda essa sua cara. Mas não muda a sua cara, não. Muda o comportamento, muda a postura, muda o posicionamento. Seja um homem santo, um homem que ora, um homem que crê, um homem que é extravagante na adoração. Ou um homem que não tem vergonha de se comprometer com a causa de Cristo, de pregar o evangelho para aquele que está imundo, perdido, longe, quebrado. Os homens lá fora mentem, traem, roubam, se orgulham disso. Você sabe muito bem, talvez alguém aqui tenha algum amiguinho que é assim, que na roda dos amigos, no futebol que você frequenta, ele não tem problema em nenhum dizer que tem amante, quem é amante. Quando ele foi para o motel com a amante, talvez eu esteja falando com alguém aqui, e a sua boca fica fechada e dá aquele sorrisinho sem graça. Não, querido, se posiciona. Seja homem, chega para ele e fala, meu irmão, você está completamente errado. Você precisa se arrepender. Você é um filho do diabo. Mas se você quiser, você pode se tornar um filho de Deus. Se arrepende. E fala com autoridade, querido. E eu tenho certeza que você não vai ser envergonhado. Agora,
problema é dele se ele vai ouvir ou não. A questão é você se comprometer com aquele que você diz ser o Senhor da sua vida. E você temer mais a opinião de outros homens do que temer a opinião de Deus. Você não parou para pensar que um dia você vai prestar contas da sua vida diante do Senhor? Amém, profetas? Para pensar que um dia, e queridos, meu Deus, alguns nesse dia, não vai ser bom. Não vai ser bom, mas eu oro que não seja você. Eu oro que não seja nenhum homem aqui dentro. Eu oro que no dia que você estiver diante do Senhor, você ouça, muito bom, servo bom e fiel. Você não negociou a fé, você não se envergonhou de mim, você cumpriu o chamado, você viveu os planos que eu tinha para você. Vem, entra na alegria do seu Senhor, recebe aqui a sua recompensa, o seu galardão. Mas alguns vão ouvir, sai daqui, meu irmão, aparta-te de mim, vai para longe daqui porque eu não te conheço. Alguns, vão para o lado direito, o lado das ovelhas, e outros ele vai falar, vai lá para o lado esquerdo, para o lado dos bodes, para o lado daqueles que vão ser jogados no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. E eu creio, querido, que é um momento que, como igreja, no momento que estamos vivendo, para onde o Senhor está nos levando, não tem como mais tolerar, digamos assim, esse tipo de infantilidade nos homens dessa casa. Amém? E isso precisa acontecer para que cada novo homem que entrar aqui nesse lugar não seja mais mal influenciado por frieza espiritual e inconstância, mas que os homens cheguem aqui nesse lugar e olhem para os homens dessa casa e vejam que são homens de respeito, homens que têm autoridade, homens que são prósperos, homens que sabem tomar conta das suas vidas. Querido, eu não estou falando sobre ter uma vida perfeita, não é isso. Eu não estou falando sobre você, então os homens da casa, todos têm que ser milionários, perfeitos. Não é assim que funciona, querido. Mas eu creio que o que o Senhor quer levantar aqui são homens posicionados. Homens que, assim como o profeta Abacuque, beleza, no meu olho eu vejo que não tem fruto na oliveira, não tem o fruto da videira, mas não interessa, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, eu vou me posicionar, eu vou liberar a palavra, porque eu tenho certeza que o meu Deus vive, então se tem falta não tem problema, eu tenho fé para suprir essa falta, se tem enfermidade não tem problema, eu tenho fé para resolver esse problema. Amém? Se na minha casa, se o meu casamento talvez esteja um pouco balançado, não tem problema, eu vou me posicionar, eu tenho uma palavra do Senhor e eu não vou mais permanecer nesse complexo de Jonas, fugindo dos lugares que o Senhor tem me chamado a ir, mas eu vou. A gente já está indo para o final dessa palavra, mas aqui no capítulo 3, vamos avançar um pouco no versículo 1, ele diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Aqui, enfim, eu pulei o capítulo 2, Jonas é lançado no mar, ele se arrepende, ele ora, dentro do peixe que o Senhor envia para engoli-lo, jogá-lo na praia. E ok, Jonas se arrependeu, o peixe deixou ele na direção em que ele deveria ir. Ele estava, a praia onde ele caiu, provavelmente eram uns 200 quilômetros da cidade de Nínive, ele foi a pé para lá.
E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono. O rei se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: pelo decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone da sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. O arrependimento restaurou o direito. E o mais incrível aqui, queridos, é que o Senhor ele traz o detalhe que era necessário 3 dias para percorrer a cidade. Mas bastou 1 dia em obediência. 1 dia. E talvez na perspectiva, eu imagino Jonas escrevendo, né, esse texto, e ele fez questão de deixar isso claro. Era necessário 3 dias para que eu percorresse essa cidade, mas em 1 dia a cidade inteira se converteu. Em 1 dia a palavra do Senhor se cumpriu. 1 dia de posicionamento e o que precisava acontecer e ser feito, o impossível, porque o decreto era que aquela cidade ela seria destruída, porque a maldade subiu aos céus. Mas o impacto da mensagem, ela foi tão grande, é isso que os homens precisam entender. Talvez você olhe para você e pense que, pastor, eu não tenho capacidade, eu não tenho acesso, eu não tenho conhecimento, eu não tenho os contatos. Não interessa, querido, porque não é sobre você, mas é sobre a mensagem que você carrega. E quando você é obediente a essa mensagem, o sobrenatural vai acontecer. O impacto do posicionamento que você tem diante do propósito, diante da missão, diante do desenho que o Senhor tem para você como homem. Quando você se posiciona, não se preocupe. Não se preocupe, apenas se posicione, porque o Senhor vai garantir que a palavra dele se cumpra. E eu creio que eu vejo como se fosse homens que, querido, falta só um pouquinho para você, e eu quero te encorajar. Vai, se posiciona. Nós precisamos levantar aqui nessa casa um exército de homens posicionados, um exército de homens que olham para a missão e não fogem dela, mas correm dela. Eu vou ser o homem que mais ora dessa casa. Eu quero criar uma competição aqui. Homens, eu quero que vocês comecem a competir com as mulheres. Vocês vão orar mais. Vocês vão trabalhar mais. Vocês vão aparecer mais na obra. Tem homens que têm aparecido na obra. Eu quero honrar, né, os homens que têm aparecido lá. É como se não tivesse homem nenhum. Tem homens lá. Poderia ter mais um pouco. Seu dia de folga, aparece lá. Isso. Não vai, né? Não pede demissão do seu trabalho também, para isso. Querido, quinta-feira é feriado. Mutirão, todo mundo. Bora. Obrigado. Pastor Vitor já tinha falado isso, né? Quinta-feira é feriado, seu feriado vai ser na obra. Meu Deus, vou ter que comprar 50 enxadas. Vai dar certo, em nome de Jesus. Isso aí. A galera faz comida, o restante trabalha. Querido, quando você se posiciona... Tem 3 churrasqueiras lá.
Meu Deus, é isso aí, profeta. Vamos oferecer um sacrifício de aroma. Cordeiro assado, picanha assada. Homens da casa, quando vocês se... E eu creio que existe uma graça de Deus para essa estação. Deus está pronto. Deus está pronto. Se posiciona e vê o que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor está levantando os homens mais prósperos que eu já vi. Os homens mais santos que eu já vi. Os homens mais ungidos que eu já vi. Meu Deus! Vocês vão alcançar milhares em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar o nosso culto ao vivo. Esperamos que você tenha sido abençoado hoje. Se sim, compartilhe isso com alguém, curta, se inscreva e também deixe um comentário. Talvez um pedido de oração ou um testemunho. Esperamos ver você aqui em breve novamente.